Olá, minhas caras, olá, meus caros. Eu vou gravar a aula hoje, nós vamos fazer nosso encontro, né? Explicarei para vocês, eu vou entrar lá, mas como eu estarei sozinho com 3 crianças, fica impossível prestar atenção corretamente em vocês, naquilo que eu pretendo falar e nos bichos, nas crianças, tudo mais. Então, deixa eu gravar o que eu ia falar para vocês, tá? Ainda estamos no momento remoto, né? Quando a gente chega no presencial, a gente vai poder trabalhar em outro ritmo, mas vamos aproveitar então a vantagem de ter o remoto e vou gravar essa aulinha que eu pretendia apresentar para vocês hoje à noite, tá? Eventualmente a gente pode conversar, né, sobre o conteúdo dela sexta-feira que vem, quando a gente voltar a se encontrar, tá certo, gente? Bom, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que a gente vai fazer daqui para frente no curso e também quero voltar a alguns temas que a gente chegou a discutir, não discutir, mas eu cheguei pelo menos a apontar em algumas aulas, embora não tenha chegado a explorar totalmente, tá? Então, eu quero hoje, ao invés de imediatamente continuar, né, nossa exploração dos nossos sistemas lógicos, né, voltar um pouco para a ideia de lógica e ampliar um pouco a nossa ideia de lógica, né? Até agora a gente já trabalhando com uma noção de lógica bastante restrita, que é a lógica como estudo da validade, a lógica como estudo dos argumentos válidos, né? Mas lógica na linguagem comum e lógica também, mesmo para aquele aluno que chega na faculdade de filosofia ou sai da faculdade de filosofia, muitas vezes significa algo mais amplo, né? E a gente usa a lógica como sinônimo, muitas vezes, de racionalidade, ou de pensar corretamente, tá? As palavras são importantes, tá? Segundo Platão, né, o pensamento é o diálogo silencioso da alma. Se a lógica é a regra define o que é o nosso pensamento, a lógica define aquilo que é mais essencial em nós, né? A filosofia ocidental, o pensamento ocidental, a tradição ocidental, dá o tempo todo um peso imenso, deu o tempo todo um peso imenso à ideia de logos, à ideia de razão. Se a lógica se associa com a racionalidade, se a gente vê características, qualidades positivas na lógica, né? A gente tem que entender um pouco do que se trata quando a gente fala de razão, de racionalidade, e também, já que a gente está falando de razão no século XXI, já que a gente está falando de razão no momento em que, tanto filosoficamente quanto socialmente, a ideia de razão, a crença ingênua, melhor assim, na razão, que é inadequadamente, do ponto de vista histórico, atribuída aos iluministas, já foi criticada de todos os modos possíveis, teoricamente, e já foi aparentemente também superada pela desrazão intrínseca da nossa contemporaneidade, né? Seja em espetáculos de destruição de massa, de barbárie, de exploração, e assim por diante, né? Que seja pelo fato de que, aparentemente, você falar de uma razão como com um R maiúsculo, como se ela fosse exatamente igual e imune, né, a diferenças culturais, temporais, geográficas, econômicas, etc., 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 seria algo intrinsecamente falso ou enganador, né? Ou seja, a razão, ela está hoje em dia em descrédito, tá certo? Mesmo assim, eu acho que dentro da filosofia, a maior parte dos praticantes, a maior parte daqueles que estão dentro do campo da filosofia, se comprometem com uma certa ideia de racionalidade ou de razão, tá certo? E se comprometem porque, mesmo que você não aceite, digamos assim, modelos ou modos clássicos da racionalidade, essa grega, da lógica aristotélica que a gente está aprendendo, né? Você aceita certos modos textuais, certos tipos de discurso como tem um poder de convencimento, um poder de estabelecer um certo tipo de relação com o mundo, que a gente pode chamar de verdade, ou se não quiser chamar de verdade, mas enfim. Mesmo pessoas que escrevem textos que contestam, digamos assim, noções clássicas de razão, de verdade, de racionalidade, estão comprometidas com um certo tipo de sucesso discursivo, com um certo tipo de resultado. O texto tem um certo valor que pode ser avaliado, ou seja, quando a gente tem valores, quando a gente tem critérios, quando a gente avalia e toma decisões baseadas em critérios,
a gente está falando de racionalidade, tá? Eu, quando costumo discutir o tema da razão, da racionalidade, um dos modos que eu tenho para responder esse tipo de crítica, ou para que esse tipo de crítica não seja tão determinante, é justamente apontar o fato de que nós temos uma racionalidade pragmática. Nós temos em nós modos que são adequados e bem-sucedidos para tomar decisões, né? A gente não fica empacado em casa sem saber se a gente vai sair para trabalhar, que roupa a gente vai colocar e assim por diante. A gente decide essas coisas baseado nas escolhas disponíveis, baseado em critérios e assim por diante. Deixa eu dar uma pausa, jogar um Baygon aqui, porque está cheio de mosquito. Vamos ver se diminuem os mosquitos. As moscas. Então, às vezes as pessoas vão dizer, por exemplo, que a gente não pode falar em razão, racionalidade, porque o pensamento religioso se sobrepõe a isso, define coisas importantes na vida das pessoas e assim por diante. Pode ser, mas mesmo assim, um sujeito um muçulmano fanático, o evangélico mais literalista, se a casa dele estiver pegando fogo, provavelmente ele vai correr porque ele acha que ele vai se queimar, vai tomar uma decisão baseado em critérios que a gente chama de racionais. A gente pode trabalhar com um conceito fraco, ampliado de racionalidade que se verifica pragmaticamente, tá certo? Eu não faço nenhuma defesa de uma noção forte, logocêntrica de razão. Para mim, basta a gente concordar que a gente, às vezes, age racionalmente. Uma coisa que eu queria discutir com vocês é que nem sempre, e na verdade, na maior parte dos casos, a gente não age de modo totalmente racional. Ou nós agimos racionalmente, mas não do modo deliberado. Nós temos uma espécie de atalho da nossa racionalidade que a gente vai ver depois na explicaçãozinha lá do Daniel Kahneman, tá certo? Bom, se eu acho, então, ou se eu quero convencer vocês que a ideia de racionalidade tem algum valor ainda, ela está associada à ideia de razão no Ocidente a, obviamente, dois campos, dois fenômenos culturais, históricos, como vocês queiram chamar, que são, de um lado, a filosofia, né? A filosofia é a ciência por excelência da razão, né? Ela nasce sob o signo do Logos lá na Grécia, né? E também a ciência, né? A ciência muitas vezes foi compreendida, muitas vezes foi interpretada como sendo um sinônimo de racionalidade, ou pelo menos um sinônimo do tipo mais racional de investigação que a gente pode fazer sobre a realidade, tá? E eu vou oferecer, então, uma defesa moderada dessa tese, dizer que a gente tem que, de fato, na maior parte das vezes, na maior parte do tempo, na falta de qualquer outra opção melhor ou evidência melhor, confiar na ciência, tá certo? Agora, se a gente vai confiar na ciência, isso não significa que a gente tenha que se comprometer com visões que são dogmáticas ou ultrapassadas de ciência, tá? Eu sei que vocês têm filosofia, acho que, se eu não me engano, vocês têm filosofia da ciência ou filosofia da tecnologia, enfim. Tem uma disciplina no primeiro ano que foi colocada, né? Vocês têm o professor Gilmar, que trata desses temas. Então, eu não vou entrar... Várias coisas que eu vou dizer, talvez vocês já saibam. Eu também não vou entrar em uma discussão mais aprofundada para tentar definir o que é ciência, caracterizar toda a multiplicidade da ciência, da empreitada científica, desde os gregos antigos, ou pelo menos desde os modernos até hoje. Mas eu quero começar desfazendo algumas, talvez, preconcepções que existam sobre a ciência e que a gente escuta muito, por exemplo, de gente que defende a ciência, de gente que defende, e muitas vezes, as coisas certas, né? Por exemplo, a gente está vendo aqui, está vivendo uma epidemia de Covid, e a gente tem gente que está espalhando desinformação, informação equivocada, informação enviesada ou mentirosa mesmo sobre o vírus, sobre as vacinas, sobre a eficácia de medidas de proteção e assim por diante. Nós temos gente que é negacionista, que chega a dizer que o vírus não existe, que ninguém morreu de Covid, ninguém jamais morreu de Covid. Temos um famoso filósofo brasileiro que defende essa tese. Bom, nós vivemos um momento no qual a ciência parece não gozar do seu melhor, da sua melhor fama, né? E quando as pessoas vão defender a ciência, por exemplo, divulgadores científicos, esses que tem no YouTube e assim por diante, né? Eles falam, a ciência
a gente tem que confiar na ciência, porque tem consenso na comunidade científica, porque o método científico é aquilo que garante a verdade e assim por diante, tá? Bom, isso aí está tudo errado. E está tudo errado porque, de fato, não existe a ciência. O que existe é uma multiplicidade de ciências diferentes. A própria palavra ciência, né, pode significar muitas coisas diferentes. A gente, quando fala em ciência, pode estar querendo dizer simplesmente ciência, sentido duro, né, exatas, naturais, né, um cara com um jaleco no laboratório jogando elétrons para lá e para cá ou maltratando ratinhos, né? Mas a gente pode também colocar em ciências, por exemplo, ciências humanas, né? E não se esqueçam que coisas como psicologia e como economia são humanidades, apesar de usarem matemática, estatística, modelinhos e assim por diante, elas ainda são, elas fazem parte das humanidades. Economistas, principalmente, costumam esquecer muito isso, né? Eles acham que eles são, sim, físicos, né, da moeda, né? Não é bem assim, né? Bom, será que ciência engloba também outros campos, né? Bom, ciência é uma palavra que pode significar muitas coisas diferentes, né? A gente, por exemplo, quando eu, não sei se tem ainda, mas quando eu prestei vestibular, lá em São Paulo, na USP, tinha uma das carreiras que era Ciências Atuariais. Atuariais é você aprender a calcular risco de seguro e trabalhar para seguradora e ganhar dinheiro sentado na frente de uma planilha de Excel, tá? Não sei nem se existe ainda o curso, tá? Será que isso é uma ciência? Bom, provavelmente quando você pensa em um cientista, você não pensa em um funcionário de uma seguradora, né, calculando taxas de risco no teu Corsa 98, tá? E quando você vai ter que pagar de seguro. Bom, primeira coisa. Mas mesmo que houvesse uma definição adequada de ciência, que dissesse, olha, isso aqui é ciência ou não, o que a gente teria dentro desse grupo de ciências, né, as ciências, digamos, tradicionais, duras, física, química, biologia, matemática, lógica e assim por diante, né? Sequer essas podem ser chamadas de a ciência, né? Porque cada uma delas tem métodos totalmente diferentes. A geologia investiga o mundo de um jeito diferente da botânica, que investiga o mundo de um jeito diferente da física, da mecânica, da física quântica, que investiga de um jeito diferente da cosmologia, né, de quem está investigando o Big Bang, a radiação cósmica de fundo e assim por diante, né? E todos esses de outros colegas que também chamamos de cientistas, que também dizemos que fazem ciência, tá? E eu estou dizendo tudo isso, tá? Porque muitas vezes, quando as pessoas dizem a ciência, né, devemos confiar na ciência, ou que é pior, né? Enfim, coisas piores podem ser ditas em nome da ciência, né? Muitas vezes corre-se o risco de cair não no reconhecimento da racionalidade da ciência, ou da utilidade, ou do sucesso da ciência, mas no cientificismo, tá certo? E o cientificismo é uma espécie de forma extremada, né, de crença na ciência, na qual você vai dizer que não apenas que a ciência é um bom meio de investigar a natureza, mas que apenas a ciência pode investigar a natureza. E, consequentemente, também que toda e qualquer pergunta que a ciência não pode responder sequer tem sentido ou sequer deveria ser formulada, né? Essa forma do cientificismo tem, claro, várias formas e nuances, né? Mas essa crença de que tudo está na ciência, nada está fora da ciência, né? E o que está fora dela está contra ela, tá? Bom, a gente não pode cair também no cientificismo. Se eu fosse um cientificista, eu seria um cientista, não seria um filósofo. Eu acho que a filosofia, por exemplo, as humanidades, né, que muitas vezes ficam fora dessa concepção mais estrita de ciência, tem muito a dizer, tem muito a ajudar na nossa compreensão do mundo, nossa investigação do mundo. O que parece haver, no máximo, naquilo que a gente chama de ciência, é um certo comprometimento com aquilo que se chama de naturalismo, e um tipo específico de naturalismo, que é o naturalismo metodológico. O naturalismo é a crença de que, bom, aquilo que é importante, aquilo que a gente parte, ou aquilo que existe é a natureza, aquilo que, que é dado no mundo dos fenômenos. E tem muitos tipos de naturalismos, e naturalismo pode ser uma tese metafísica muito forte,
que, por exemplo, as pessoas têm receio, com a qual, por exemplo, as pessoas têm receio de se comprometer. Você dizer, por exemplo, que só existe a matéria física, né? Bom, não existe mais nada, não existem almas, deuses, mentes, objetos abstratos, nada, né? Bom, parece uma paisagem meio deprimente, meio desolada, né? Por isso as pessoas às vezes não querem se comprometer. Bom, as pessoas não precisam se comprometer com nenhum tipo de tese metafísica a respeito do mundo quando fazem ciência, embora normalmente se comprometam. Seja nós, no senso comum, temos teses metafísicas pressupostas, cientistas também têm teses metafísicas e teses também epistemológicas sobre a ciência pressupostas, tácitas, né, que muitas vezes eles sequer sabem. Cientistas tendem a ser realistas, né? Ou seja, achar que o mundo existe independentemente de qualquer modo pelo qual a gente tem acesso a ele, né? Bom, mas enfim, idealmente, né? A gente, quando faz ciência, se compromete com aquilo que se chama de naturalismo metodológico, ou seja, a ideia de que a gente vai aceitar como válido para investigar o mundo certos métodos que se aplicam, né, diretamente sobre o mundo, e não, por exemplo, a intuição, né, eu ficar tentando descobrir a essência do mundo aqui sentado na minha mesa, né, ou revelação, ou assim por diante. O naturalismo metodológico admite como válido os métodos que podem ser derivados da experiência, verificados na experiência, replicados na experiência, aplicados à experiência, né? Tem, então, esse compromisso com aquilo que é observável, com aquilo que é visível, com aquilo que é mensurável, com aquilo que é acessível, né, aos nossos sentidos. Naturalismo se opõe, então, a super ou supranaturalismo, ou sobrenaturalismo. O natural se opõe àquilo que é sobrenatural. E o compromisso da ciência, ou aquilo que a ciência pode fazer, é estudar aquilo que é natural, aquilo que é dado na natureza, no campo dos fenômenos, no campo observacional, tá? Existem conhecimentos, existem valores, existem domínios da vida humana que são fundamentais, que não se esgotam pela mera observação da experiência? Claro que existem, né? Filosofia, arte, beleza, literatura, tudo que vocês quiserem, tá? O erro é você justamente, então, achar que você pode, por exemplo, reduzir o domínio, o campo dos valores, ou o campo da reflexão ética e moral à filosofia. Isso é também uma forma de cientificismo. Se você acha que só a ciência pode fazer perguntas, só a ciência pode responder perguntas, né, você transforma todas as perguntas em perguntas potencialmente científicas. Como é que a Mona Lisa é bela? Não sei, até achar uma fórmula, até passar lá um espectrômetro para descobrir o pigmento e assim por diante. Claro que não funciona assim, tá? Então, quando a gente fala de ciência, de racionalidade, não há uma ciência, há várias, tá? Não há o método científico, mas há muitos métodos diferentes, tá? Quando a gente fala de o método científico, parece duas coisas. Parece que, primeiro, ele é único, né? Existe um método científico para todas as ciências, né? Um método que é repetido pela geologia, botânica, física, paleontologia, antropologia, psicologia, economia e assim por diante. Não é, obviamente, o caso, né? E também parece que, além de ser único, ele é imutável, né? O método científico que muitos métodos científicos diferentes que a gente aplica e que são considerados válidos hoje em 2021 não eram os mesmos de 1921 e nem de 1821 e nem serão os mesmos de 2121, né? O método científico é um conjunto de métodos, né? Um conjunto de procedimentos, de regras, de paradigmas compartilhados, né? Isso vocês devem ter visto lá nas aulinhas, né? Bom, e então não existe o método científico, ele não é nem único, nem imutável. E, portanto, né, o que a gente tem é um feixe, um conjunto de métodos. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o que eu quero dizer para vocês é que também não existe uma definição totalmente satisfatória do que é ciência, porque não existe a ciência para ser definida. Existe um campo muito grande de fenômenos que a gente engloba sob esse guarda-chuva chamado ciência.
Ou a tradição filosófica ocidental, mais uma vez, ela é essencialista. Ela busca definições segundo aquele modelinho aristotélico das 5 vozes, né? Gênero, espécie, gênero, diferença específica e assim por diante. A gente acha que a gente pode definir todas as coisas assim, né? Existem inúmeras tentativas de definir o que é ciência, né? E várias delas têm vantagens, né? Por exemplo, quando eu defino a ciência através de um método, de um certo método, de um certo objeto, né? Isso capta grande parte do fenômeno da ciência, mas deixa de fora outros. Quando eu defino a ciência, por exemplo, pelo tipo de resultado que ela produz, ou pelo tipo de investigação, ou de proposta que ela tem, mas mesma coisa, né? Talvez a gente possa, enfim, e é difícil, então, achar uma definição de ciência que se aplique igualmente à antropologia, botânica, geologia, química, matemática e busca de vida extraterrestre, tá certo? Talvez o que exista entre as ciências é aquilo que um filósofo contemporâneo tá quase um século, mas enfim, que aliás, comemorou-se 100 anos da sua principal obra, né? Então, contemporâneo, números, né? A nossa noção de contemporâneo é muito elástica sempre. O que é o Wittgenstein? Né? O Wittgenstein, justamente contra esse essencialismo, tradição filosófica ocidental, né, de buscar definições, coisas que por trás das palavras que a gente usa, ou sentidos, né, definidos por trás das nossas palavras, né, ele propôs a ideia de semelhança de família. Ele falou, olha, entre certos conceitos, entre certas ideias, o que a gente tem, o que existe não pode ser captado pelo instrumental clássico da definição, da essência, mas, ao contrário, talvez possa ser pensado a partir da ideia de uma semelhança de família, né? Quando a gente olha eu, meus 3 filhos, minha mãe, meu pai, nenhum é igual, mas provavelmente a gente pode encontrar traços que são semelhantes. O nariz que eu tenho do meu pai, né, os olhos, meus filhos têm o mais novo e o mais velho, tem os dois, o olho igual ao meu, boca parecida, muito parecido comigo, enfim, mas não são iguais, né? Mas tem alguma coisa, e a gente pega, assim, coisas que se afastam, quando a gente se afasta um pouco mais, vai pegar a tia que está lá, a tia não parece tanto, mas tem uma coisa que lembra, enfim, existem essas semelhanças de família, né? Existem coisas, né, que podem ser englobadas. A gente pode, eu estou usando o conceito de semelhança de família, a gente poderia usar outros, né? Existe um campo semântico da ciência, ou existe um campo de práticas científicas, né? E, como em todo campo, como em todo conjunto, né? Quando a gente fala da realidade, não em todo, mas em vários, né? Quando a gente fala da realidade, existem casos que são muito claros, existem casos que são muito claros, que é muito claro que estão fora, né? E existem casos que são limítrofes, obscuros, né? Vagos. Você não sabe se você coloca para cá, se você coloca para fora, né? Por exemplo, eu falei da busca por vida extraterrestre, né? O pessoal que fica lá apontando radiotelescópios, ou acho que são radiotelescópios, né? Para as estrelas, mandando mensagem, tentando escutar a mensagem de volta, né? Bom, isso é ciência? É difícil, né? Porque não tem garantia nenhuma de sucesso, uma metodologia que a gente não sabe se vai funcionar, enfim, é um chute, né? Mas está sendo feito baseado no nosso conhecimento científico, com boa intenção, se envolve pode dar resultados? Sim, né? É um caso limítrofe, mas tem casos que são limítrofes, que a gente coloca, não sabe exatamente aonde colocar. E com a ciência acontece exatamente a mesma coisa. Tem áreas que a gente não coloca dentro da ciência, tem áreas que a gente vai ter dúvida, e tem investigações que a gente vai falar, não, isso aqui está fora, né? E assim, eu também não vou discutir a clássica da demarcação entre ciência e pseudociência, assim por diante, né? Pelo menos não no momento, né? Mas, por exemplo, o que está fora? A astrologia não é científico, né? A gente sabe, tem razões boas para isso, né? Não compartilha, não tem algumas semelhanças de família que podem nos enganar com a ciência, mas não faz parte desse grupo que a gente chama de ciência, né? Ou jogar búzios e coisas assim, tá? Bom, outras coisas, tá, que eu acho importante para a gente pensar quando a gente pensa a relação da ciência e para desfazer esses
clichês que, mais do que ajudar a gente a pensar e confiar na ciência, atrapalham. Por quê? Porque se você diz, por exemplo, que a ciência tem um método único e infalível, você dá argumento dado cada vez que a ciência falha, se engana, né? E, portanto, também se corrige, percebe seu erro, e essa é uma das grandes qualidades da ciência, né? Quando bem feita, né? A ciência é autorrefutável, autocorrigível, ela tem esse olhar reflexivo de sempre tentar reproduzir, replicar, verificar seus resultados, né? Bom, quando você começa a trabalhar com uma noção de ciência que é insustentável teoricamente, você dá armas ao adversário porque ele pode atacar um homem de palha, né? Lembra-se daquela falácia do homem de palha, um espantalho, né? Ao invés de atacar as ciências em toda a sua riqueza, complexidade e assim por diante. Outra coisa que é extremamente problemática, que a gente, é bom não pensar talvez nesses termos de modo ingênuo, né? Que é a separação, por exemplo, entre ciência pura e ciência aplicada, entre ciência e tecnologia, certo? O professor Gilmar pode falar muito melhor sobre isso, né? Mas ela é uma distinção que é problemática, né? Que talvez seja melhor pensada com outros conceitos a partir de agora, talvez tecnociência, não sei, enfim. Bom, outra erro, outra concepção comum que as pessoas têm, quando eles querem defender a ciência, né, e isso eu penso que é um erro, porque abre o flanco para objeções que seriam válidas se fosse verdade, né, é você dizer, a ciência é neutra, a ciência é imparcial, né, ou outro dia falaram, se a ciência é de esquerda, né? É bobagem dizer que tem ciência de esquerda, né? Mas aí o cara respondeu, não existe lado na ciência. Mas isso não é bobagem, né? As pessoas, enfim. É claro que a ciência tem valores, engloba valores. Cientistas são seres humanos, o mundo dos seres humanos é feito não apenas de coisas físicas, mas de objetos abstratos, entre os quais valores, né? A beleza, a justiça, a bondade e assim por diante. Valores estéticos, valores epistemológicos, valores morais, valores religiosos, valores o que vocês quiserem. Bom, e é claro que a ciência possui valores, seja porque ela é uma prática que engloba valores, ela engloba, por exemplo, o valor do naturalismo metodológico, ela prefere dar valor ao naturalismo que ao sobrenaturalismo, né? Isso é uma escolha, isso é um valor, né? Ela tem valores epistêmicos muito claros, né? Tem valores econômicos também envolvidos na ciência, né? Você procura um processo de produção que, por exemplo, é mais econômico, né? Porque ser mais econômico é um valor positivo, né? Por exemplo, ele pode ser aplicado mesmo para fazer pesquisa, né? Bom, a ciência engloba valores. O que a gente tem que fazer é ser consciente desses valores e tentar compreender em que medida eles podem ou não afetar a prática da ciência e pensar se a ciência ela própria possui mecanismos, né, para corrigir esses valores quando eles não funcionam a contento. E a gente tem que, ao contrário, também aceitar certos valores se a gente quer aceitar a ciência. A gente tem que aceitar valores epistêmicos, né? Achar que é bom buscar a verdade, né? Investigar o mundo natural. E vejam, eu digo isso porque para muitos de vocês parece óbvio que é bom investigar o mundo e saber o que está por trás dos fenômenos e conhecer os átomos, os planetas e o nosso corpo e assim por diante, mas ao longo da história, obviamente, a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que defendiam que, por exemplo, não deveríamos perder tempo investigando o mundo natural e deveríamos nos dedicar simplesmente ao conhecimento teórico contemplativo, né, que nos leva, por exemplo, à beatitude divina, à conjunção com Deus e assim por diante. Ou por motivos diferentes, inúmeras pessoas não consideram que a investigação do mundo é um valor, né? O seu Tião, pedreiro, que trabalha 12 horas por dia carregando saco de cimento, que depois vai no boteco tomar cerveja e ver o futebol dele, né? Não está preocupado com a investigação do mundo, não é um valor fundamental na vida dele. Bom, quando a gente faz ciência, a gente admite que investigar o mundo, ter curiosidade sobre o mundo e coisas assim, são valores positivos.
Agora, para terminar um pouco essas concepções equivocadas sobre ciência, uma outra delas que a gente também não tem por que se comprometer com ela, é a ideia de que a ciência busca a verdade, né? Não, a ciência é o único meio certo para conhecer a verdade. A ciência tem a verdade como uma ideia reguladora, né? Como um ideal assintótico, né? E a ciência, e toda verdade, de verdade, entre várias aspas, científica, ou seja, toda hipótese científica suficientemente testada, se transforma em teoria, que é depois verificada, replicada, né, blá, 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 que está consistente com o resto dos fatos. Toda verdade científica tem sempre o caráter provisório, revisável, corrigível, e, portanto, ela não se... um cientista que entenda o que a ciência está fazendo, não deveria jamais dizer, não, isso aqui é verdade e aquilo lá é mentira. Embora é claro que a gente tenha que usar esse vocabulário, né? Por exemplo, é verdade que as vacinas protegem contra a Covid, e é mentira, né, que você vai virar um jacaré se tomar vacina, ou que quem foi infectado com Covid não precisa tomar vacina, né? Bom, a gente usa esses termos, mas é para efeito retórico de discussão, né? Isso não significa que a ciência se compromete com a verdade. A ciência, se bem feita, vai descobrir, né, se é verdade que a gente se transforma em jacaré depois de tomar a vacina, e se a gente se transformar em jacaré depois de tomar a vacina, isso vai se transformar em uma teoria científica, uma hipótese, depois uma teoria científica, depois de ser verificada e assim, e tomada como aceitável, correta naquele momento, né? A ciência investiga o mundo, ela tem que se aproximar da verdade, ela tem a verdade como um ideal pragmático, né? Como um ideal assintótico, do qual a gente sempre quer se aproximar sem jamais chegar lá. Tá? Então, mesmo assim, as ciências podem ser consideradas o nosso melhor meio de conhecer o mundo pro stato isto, né? No nosso estado decaído agora. Nós não temos intuições intelectuais, nós não temos a capacidade de perceber o universo em uma visão de lugar nenhum, nós temos que construir essa visão a partir da ciência. Tá? A ciência é um elemento determinante da nossa racionalidade, mas não o único, tá certo? Bom, a gente também vê ou encontra a racionalidade, por exemplo, na filosofia, tá certo? Bom,